Será que a Juju Salimene entendeu um ponto que a gente vem batendo aqui faz tempo aqui no canal, rapaziada? Será que ela entendeu ou será que a Juju Salimene encontrou a Red? Porque o que ela está falando aqui no podcast, cara, são coisas que a gente identifica muitas vezes na Digníssima e que muitas vezes a gente até fica meio que, sabe, meio receoso de falar algumas coisas. Mas, cara, eu acho que ou Juju Salimene encontrou a Red, ou realmente ela agora resolveu soltar a verdade sobre as Digníssimas. O maior inimigo da mulher é a própria mulher. As mulheres são as maiores inimigas entre elas. Você tem mais amigas ou mais amigos? Eu não tenho amigas. Você não tem amiga não por tenho. causa disso? É uma coisa que eu escolhi de uns anos pra cá. Não é que alguém me fez alguma coisa, mas eu entendi que não estava fazendo bem pro meu convívio. Era muita fofoca dos outros, era muita falação. Aí a gente acaba se abrindo, você abre a sua vida. Mulher tem isso. Mulher tem mais que homem. Ah, brigou com o namorado, vai falar com a amiga. Aconteceu um problema, vai falar com a amiga. E isso, quando você traz qualquer pessoa de fora pra sua vida, dá merda. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já conviveu no trabalho, com certeza, se você já trabalhou em empresa fora, aí, principalmente quem trabalha de CLT, principalmente CLT, que você tem ali do seu lado ali uma Digníssima ali, que às vezes ela é tua chefe, ou às vezes ela compete no trabalho com você. Ambos têm ali, vamos dizer assim, o mesmo cargo, ou talvez a Digníssima é a tua chefe, cara. Você já parou para pensar que você não pode nem pensar em abrir a boca perto dela? Você já parou para pensar que muitas vezes coisas que você nem falou, a Digníssima tenta imaginar, eu acho que esse cara tá pensando isso. Às vezes você chega atrasado, às vezes você... Velho, tem coisa que você faz sem a menor intenção de nada. A Digníssima vai lá e tenta puxar a coisa para um outro lado. Então o que ela está falando aí é exatamente um retrato de muitas coisas que eu já falei no canal e que muitos canais aí também já replicaram esse assunto aí. Não é fácil você ter uma Digníssima como sua amiga, cara. Como falar assim, não, posso confiar. Não dá. Agora, transferindo isso aqui que ela está falando aí, se elas, entre elas, ser amigas, a competição entre elas é absurda. Você não vai acreditar, cara, mas entre elas a competição é muito maior. Às vezes a Digníssima uma convida a outra para vir em sua casa, mas muitas vezes o cara tá olhando o namorado, o marido, muitas vezes ela tá falando, meu, se esse cara, olha só, rapaziada, como isso é complicado. Se ela, amiga, né, tem esse cara bacana, esse cara shapeado, esse cara com grana, olha a casa que ele tem, olha tudo que ele tem. Se ele tem tudo isso, eu posso competir com ela, eu posso ter algo igual ou melhor. E por que eu estou me relacionando com um cara que tem menos que isso? Não é o ponto que ela falou aí não, tá? O que ela está falando aí é um outro assunto, ela está falando entre elas lá. Mas eu estou transferindo isso, o ponto que ela disse, para o nosso cotidiano, nosso aqui do dia a dia. Então você vê que é complicado. Elas se competem muito entre elas. A amizade das Digníssimas, cara, voltando, bom, para finalizar o que eu estava falando lá, então ela acaba competindo entre elas e acaba sobrando para você, porque você vai ter a obrigação de ser igual o cara lá. Agora, o caso que ela está falando é o seguinte, entre elas, cara, a competição é acirrada, rapaziada. Às vezes uma Digníssima ali, muitas vezes, até a sua companheira ali, tua namorada, tua esposa ali, às vezes fala alguma coisa para você, mas eu acho que isso não tá legal. Por exemplo, ela fala assim, ó, eu acho que você tem que tomar determinados caminhos, eu acho que você trabalhar nessa empresa não tá legal. Porque a amiga, às vezes, encheu a cabeça dela. Então, elas vivem aquela fofocaiada, desgramada ali, aquela coisa embaranhada ali, que ela agora revelou uma coisa que até entre elas... As amigas, né, principalmente as feminazas, estão entendendo que o buraco é mais embaixo, que a coisa é mais profunda e muito mais complicada. Elas agora estão entendendo que muitos pontos que a gente fala aqui no canal, aqui na Red, bate, cara, bate. Porque não é fácil entre elas, velho, não é fácil. Às vezes você vê uma amiga, um ponto que eu vou te falar. Às vezes a sua Digníssima separa de você e fala, vou viver a minha vida com as minhas amigas. Presta atenção no que eu vou te falar.
Velho, não dá um ano, ela já trocou de amizade 3 vezes, porque não se entende. E às vezes aquela própria pessoa que passou a ser amiga dela foi aquela própria pessoa que influenciou ela a separar. Acreditem, velho, às vezes a digníssima que chega na tua esposa, na tua namorada, na tua esposa, na tua noiva, ela fala, meu, sai fora desse cara. Ela própria está falando aquilo, mas ela própria não vive aquilo de verdade. Ah, você é amiga dela, daqui a pouquinho elas passam a se desentender e caem no que ela falou aí. Entendeu? Não pode confiar, não pode... Você conta um assunto, vira fofoca, daqui a pouco ela perde a amizade e vira aquele balaio de gato danado entre elas. O que ela falou aí são pontos, vários pontos que eu já relatei aqui no canal. Então o homem às vezes ele fica meio perdido, meio sem saber o que fazer no meio de tanta fofoca, tanta conversa de trabalho, conversa no meio de relacionamento. E se você quando você está se relacionando com a digníssima aí, ela tem as amigas dela, gira aquela fofocaiada ali do lado, o homem fica meio que perdido, cara, no meio de tudo isso. E muitas vezes acaba sobrando para ele uma separação, comparações entre ele e o outro cara, comparações entre elas. Ela fala, por que a minha amiga é mais bonita, mais foda do que eu e eu não sou? O que falta em mim? Falta o quê? Empoderamento? Tem que buscar nele, porque empoderamento é dinheiro. Dinheiro é poder. Você entendeu que você sempre vai estar emaranhado, incluso no meio dessa confusão, no meio de todo esse embrolho aí, que elas mesmas inventam e que elas mesmas acabam se resolvendo e muitas vezes acabam se perdendo a amizade e pasmem, muitas digníssimas às vezes terminam o relacionamento por causa de uma amizade com a outra amiga e elas mesmas acabam se desentendendo e perdendo a amizade e perder o relacionamento e depois, entendeu? Vai pensar na consciência mais tarde, poxa, que M que eu fiz e, velho, perde a amizade, depois elas ficam por aí, entendeu? Tentando caçar uma explicação e não explicação para isso. Eu não sei, rapaziada, eu vou te contar, viu? Eu evito o máximo, assim, ter muito contato, assim, de muita amizade. Eu tenho amizade com mulheres, velho, não tem como. Você tem que se relacionar com as pessoas. Eu tenho, mas eu tenho ali, velho, de verdade, uma certa cautela, porque quando eu vejo isso aí, só entre elas, se desentender desse jeito, se imagina com você. Inscreve no canal, curte o vídeo, vou deixar aqui embaixo o link do meu segundo canal. Lá não é um canal de react, é um canal de stories, um canal que eu conto muitas experiências sobre a minha vida, conto experiências também de outras pessoas, falo um pouco mais, cara, sobre a vida, sobre a realidade dos relacionamentos. Acredito que você vai gostar bastante. Vou deixar o link dele aqui embaixo, também o link da minha consultoria. Se quiser agendar, me chama no direct do Instagram, a gente troca ideia, olho no olho. Tamo junto, quero te ver no topo, porque lá é o seu lugar. E de lá você jamais deverá sair. Forte abraço, a gente se vê daqui a pouco.